E aí, pessoal, tudo certo? Mais uma live do Descomplica Direito. Hoje, com a presença ilustre do delegado Bolívar Lantada, a quem a gente agradece já de antemão, ter aceito o nosso convite e estar aí, né, em pleno serviço, mas participando da nossa live, que é muito importante. O delegado Bolívar Lantada tem mais de 20 anos de atuação na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. E agora vou repassar para vocês um breve currículo do delegado, que é importante sempre a gente saber. O pessoal que participa aqui são profissionais de alto gabarito, nas suas diversas áreas de atuação e todas elas relacionadas ao direito. Delegado Bolívar, bacharel em Ciências Jurídicas Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, possui especialização em Direito Penal pela Faculdade Projeção, CPC, e especialização em Segurança Pública pela Senasp PUC do Rio Grande do Sul. É também mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, delegado de polícia no Rio Grande do Sul há 20 anos e atualmente diretor do CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil Gaúcha, entre outras funções que o delegado já exerceu nesse período todo na polícia. Delegado Bolívar, é um prazer tê-lo hoje conosco e a palavra está com o senhor. Boa noite, Martinez, meu ilustre amigo, a quem tive o grande privilégio, a honra de conhecer em Osório. Eu acho que foi uma palestra que nós demos, né? Exatamente. Há quanto tempo faz, Martinez? Há uns 6, 2015. anos? 2015, né? 2015. E tu, desde aquela ocasião, te mostrou muito interessado. Tu não eras advogado naquela época ainda, né? Ainda não. Não, estava me formando. Isso. E lá naquele cenário eu já via um advogado promissor, justamente pela tua curiosidade, pela tua dedicação, e a nossa visão naquela época não nos traiu, né? Tanto é que tu estás aí, tem acompanhado muito a tua trajetória, né? Na questão pedagógica, dogmática, na questão do direito, né? Está tendo uma carreira brilhante e uma carreira meteórica, já vista que é um jovem ainda, né? Mas é um expoente na tua região e está fazendo fama aí por onde tu tens andado. Então, eu quero te dizer que, além de tudo, né, dessa tua competência, tu é um profissional honrado, é um homem sério e uma pessoa muito admirada, porque eu frequento muito Osório, viu, Martinez? Porque a base da nossa CORE, no verão, migra para Osório. Uhum. E lá eu converso com várias pessoas, né, e as pessoas falam muito bem de ti, do teu trabalho e da tua competência. Agradeço muito, delegado. Delegado, nós aqui, quando entrevistamos, conversamos com o pessoal, eu sempre questiono como que aquela pessoa migrou ou ela escolheu o direito, né, ou ciências jurídicas sociais, para ser o seu norte, né, o seu curso na faculdade. Como é que houve essa escolha? Como é que aconteceu isso? Ah, que legal, cara. Assim, eu gosto de trabalhar com entrevistadores inteligentes, né? Porque facilita muito o nosso trabalho. O cara não precisa nem pensar muito, né? Dia desses eu fui lá no Correio Brigadiano e a rapaziada de lá eram 2 acadêmicos de direito, um soldado da brigada e outro o sonoplasta, lá, um menino também que faz direito. E a rapaziada muito atilada, muito esperta nas colocações, ou seja, facilita a vida, né, de quem está aqui desse lado, não é diferente nessa live de hoje. Uhum. Na verdade, hoje em dia a gente é obrigado a escolher muito cedo, né? E eu estava na dúvida, lá com 16 anos, eu estava na dúvida entre a medicina e o direito. Aí, a minha família é de Santa Catarina, de Sombrio, que é uma cidade até muito parecida com Osório. Tem muitos pontos de semelhança com Osório. Uhum. E aí, eu fazia o pré-médio aqui no curso universitário em Porto Alegre, estava pronto, me preparando para ser médico. Aí, um dia eu fui tomar lá um vinho com meu pai, sempre gosto muito de conversar com o velho.
Aí, trocando uma ideia com ele começou a contar das histórias jurídicas, de como ele fez a faculdade. Naquela ocasião, o pai não estava advogando ainda, mas ele era instrutor de direito do Banco do Brasil. Ele dava instruções de noções de direito Sim. em todo o país. E aí ele me contou algumas histórias, e naquele ato, eu mesmo naquele ano, com 16 anos de idade, viajei com ele para Campo Grande, ele foi dar aula lá, fomos em Bento Gonçalves, onde ele também deu um curso, e eu ficava lá na sala de aula de papagaio de pirata, prestando atenção nas coisas que ele falava. E não deu outra, né, Martinez? Eu enveredei para o direito, larguei o pré-med e não me arrependo. Aí fiz a faculdade, é uma história até engraçada. Aí eu fiz o vestibular na URGS com 16 anos para 17, e na minha época havia o provão e havia a prova específica. Eu passei no provão e, ao invés de na prova específica estudar um pouquinho mais, eu fui para Sombrio surfar. Eu fui para Sombrio pegar onda, né? E fazer festa. Moral da história, eu não passei na Federal, mas passei na PUC, que é uma brilhante faculdade. Verdade. Felizmente, o pai pôde me ajudar, né? O pai e a mãe puderam me ajudar a fazer a faculdade. Sim. Eu procurei também me dedicar na faculdade. Não digo que foi um aluno brilhante, mas foi um aluno dedicado, né? Gostava de sempre comprar livros, me atualizar. E essa foi a minha trajetória acadêmica, né? Me apaixonei pelo direito. Desde aquela época, com 16, 17 anos de idade, até hoje, que eu vou fazer... Vou dizer a idade, né? Posso falar, né? Não entrega, não entrega. Tudo bem. Né? Eu não tenho muita... Mas estou na casa dos 50 aí, estou batendo nos 50. Eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo estudando outra matéria que não o direito. E naquela época, na faculdade, o senhor já tinha inclinação pelo direito penal, processo penal, ou tinha alguma outra matéria que lhe chamasse atenção também? Não, era muito forte o viés para o direito penal. Eu tive professores na minha faculdade, professores brilhantes que me incentivaram muito, e aí até depois eu conheci professores com muita expressão no direito, né? Eu cito assim especialmente o Gilberto Tuns, promotor de justiça, Grande. Aposentado. Eu cito o Marcelo Roberto Ribeiro, procurador de justiça aposentado já, e outros tantos. Eu não quero fazer injustiça com ninguém, né? E depois, já na fase da pós-graduação, o Auri Lopes Júnior, que é um grande amigo, um grande irmão nosso. Fiz faculdade com o Luciano Feldens, né, que também é um expoente do direito, né, na atualidade, foi procurador da República. Então, eu sempre tive pessoas muito, vamos usar o termo assim, grandiosas na parte do direito, que me inspiraram muito. E o direito penal sempre foi a minha paixão. Tanto é que eu não quero adiantar nossa live, mas quando eu trabalhei com o pai depois na advocacia, que eu acho que vai chegar lá, o pai tocava lá o direito previdenciário, tocava o direito administrativo, o direito trabalhista, eu também fazia. Mas a minha grande paixão, que me levava a virar noites de estudo, e eu sempre fui uma criatura muito notívaga. Eu sempre gostei muito de trabalhar à noite. Sou ruim para acordar de manhã, ruinzinho de acordar. Mas à noite tu vai ter um cara aí, né? E aí que vai. E vou embora. E essa é a minha paixão, né? Eu gosto muito do direito penal e do processo penal. E como é que surgiu esse interesse pela carreira policial? Né? Como é que isso surgiu? O senhor, logo após terminar o curso e se formar, o senhor, pelo visto, então, advogou, né? Como o senhor estava comentando aí. Como é que isso, então, surgiu na sua vida? Olha, eu vou prestar um concurso. O que o senhor prestou de concurso? Só para a polícia? Outras carreiras? Perfeito. Boa pergunta. Bom, então, assim, eu fiz a faculdade... Eu sou obrigado a remeter um pouquinho a nossa história. Eu fiz a faculdade de Direito, né, aqui na PUC e interrompi um ano por causa do Exército. Até queria ser
tenente das Forças Armadas, o R2, mas acabei caindo na tropa, não me arrependo também. Atuei no RCG, na Cavalaria, por 1 ano. Terminei a minha faculdade e aí todos os meus amigos, porque a PUC é uma faculdade de, felizmente, pessoas mais abastadas. Sim. Né? A boa parte das pessoas tem um certo poder aquisitivo, não era, inclusive, meu caso. O pai lutava com muita dificuldade, mas grande parte dos meus amigos tinham uma condição financeira razoável. E aí todos eles terminaram a faculdade e começaram a fazer a escola do MP, escola da magistratura, né, a Júris, escola do MP. E eu, convivendo com essa galera, disse, eu também quero. Terminei a faculdade, fui falar com o velho, né? Eu digo, pai, dá mais uma força aí, me sustenta mais um tempinho em Porto. Pai, negativo. Negativo. Eu vou usar uma expressão que ele usou assim, que eu não posso usar que ele usou, mas vou assim, te rala. Eu já imagino qual foi. Pô, te sustentei até aqui, negão. Agora faz a tua parte. Tu vai aprender o que é o direito na prática. Sim. E aí ele tinha um escritório montado em Sombrio, ainda tem, mas com menos, porque o pai já está com alguma idade, né? Já trabalhou muito na vida, desde os 14 anos de idade. Então, trabalhamos juntos por 4 anos. 4 anos. E aí, como eu te disse, né, Martinez e queridos ouvintes, espectadores, eu atuei muito no direito trabalhista, atuei muito no direito penal, fizemos 2 júris, acabamos fazendo 2 júris nesse período, e trabalhei também no direito de família, sucessões, direito possessório, tudo que tu possa imaginar. A gente fez. Que interessante, né? E o que a gente fazia, então? Chegava um momento que começaram a pintar os concursos. Eu fiz concurso para juiz em Santa Catarina, rodei. Fiz concurso para promotor em Santa Catarina, também não passei. E aí eu comecei a enxergar que eu estava estudando muito pouco, que me carecia de mais estudo. Até que em 97 surgiu o concurso para delegado no Rio Grande do Sul. O velho foi no Fórum de Torres, tinha um edital em cima da mesa, ele pediu para tirar cópia, trouxe e jogou em cima da minha mesa. Quer tá aí, ó, faz. Quer fazer concurso? Faz. Aí peguei, fiz o primeiro concurso em 97 e tomei pau. Nesse concurso, Martinez e amigos, passaram apenas 2 pessoas. 2. Num hall de 5.000 candidatos, hoje são 50.000, né? Mas na época, eram 5.000 candidatos, passaram 2. O Ranolfo, delegado Ranolfo, que hoje é o vice-governador do estado, e o delegado Santana, que até não sei por onde anda, mas foram 2 que passaram. Aí, 19 entraram com recurso administrativo e agregaram esses 2. Então, nesse concurso de 97, eu rodei. Eu digo, não, agora mexeram com meus brios. Né? Agora mexeram com meus brios. Sim. Aí, vim para Porto Alegre por um período, passei na primeira etapa em 98, vim para Porto Alegre, fiz o Sejur, que era o curso do Marcelo Ribeiro e do Tuns, fiz o IDC, o IDC, que era lá no Colégio Rosário. O IDC não tinha sede própria. Era lá no Colégio Rosário. E aí, Martinez, acabei passando na primeira etapa. E aí, dei a carcaça, não fiz que nem no vestibular, né? Dei a carcaça. Realmente, eu digo, estudei muito. E aí, acabei passando na segunda etapa. Bom, moral da história. Quando eu passei na última prova, né? Eu estava em Araranguá naquele dia, me lembro muito bem. Aí, peguei o carro, saí. E aquele sentimento, com toda a humildade, com toda a modéstia, eu falo, mas eu digo, yes, né, cara? Que coisa boa, que legal. Né? Dei aquele soco para cima, aquele soco da vitória. Sim. E desde lá fizemos uma trajetória aí, que depois a gente vai conversar, né? Nossa trajetória na polícia. E adoro a polícia. Eu amo a polícia. Eu adoro o que eu faço. Eu estou até com a camiseta agora da Academia de Polícia,
Bonita. E eu estou agora na coordenação do tiro e eu estou visitando todas as turmas de delegados e agentes, né? Dando as boas-vindas, ensinando como é que vai ser o nosso processo pedagógico. Então, eu acabei de vir da academia de polícia, por isso que eu estou com a camiseta vermelha aqui. Eu preferia que fosse azul, né? Mas fazer o quê? É verdade, eu ia comentar isso. Mas Né? me diga uma coisa. Então, o Bolívar lá, aprovado, empossado, e agora? Onde que o senhor atuou pela primeira vez? Qual foi a primeira delegacia? O que o senhor sentiu ali? Bom, e agora? Martinez, realmente dá o frio na barriga, né? E todo aquele cara, eu gosto muito de estudar assim, a vida de modo geral, as experiências das pessoas me interessam demais. Eu ouço muitos artistas falarem que quando não dá o frio na barriga, quando eles entram em palco, em cena, e não dá o frio na barriga, tem alguma coisa de errado. Nós, né, que já advogamos, tu vai chegar num júri, se não te der o frio na barriga, tu não é uma pessoa normal. Nós, policiais, o cara vai fazer uma operação policial. Se não te der um pouco de medo, um pouco de temor diante do desconhecido, tu não és uma pessoa normal, certo? Claro. Normal no sentido, né? Sim. De humana. Sim. Então, eu realmente entrei num cenário que eu não conhecia nada, além dos 4 anos de advocacia. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu trago de família, eu trago desde muito tempo, de me espelhar nos mais velhos e de formar parcerias, formar alianças e ouvir as pessoas. Então, o que eu fiz? Eu ouvi delegados mais experientes e agentes mais experientes que me disseram: monta time, monta o teu time. E para montar times, tu tem que cobrar, mas fazer concessões. É um processo de negociação. Na verdade, tem que fazer o que a gente faz hoje nos processos de gerenciamento de crise, quando existe uma tomada de refém, tu tem que fazer o rapport, a captura mental, trazer a pessoa para o teu lado. E isso é um processo de confiança, é um processo de fidelidade, requer N valores que atualmente alguns deles estão um pouco em falta na nossa sociedade. Então, eu sempre firmei parcerias. Eu sempre disse para minhas equipes, as quais eu trabalhei e trabalho: eu te dou com uma mão, mas eu quero receber com a outra. Certo? E nunca deu errado. Nunca deu errado. É claro, né, Martinez, que eu tive alguns dissabores na profissão, teve momentos assim extremamente delicados, né, que eu não posso nem contar aqui, claro, as coisas que aconteceram, de tão delicadas que foram, certo? Sob pena de macular pessoas, mas a gente sobreviveu. A gente sobreviveu e, felizmente, estamos aqui agora, né? O cômputo já está quase 22 anos de atividade policial e mais os 4 de advocacia e 1 de exército. Então, falando um pouquinho da nossa trajetória, Martinez, posso entrar um pouquinho mais nessa parte? Claro, fica à vontade. Tranquilo. Então, eu comecei em Canguçu, fiquei lá em torno de 10 meses, foi muito bom para o meu aprendizado, para a minha experiência, e eu costumo dizer para delegados e agentes que estão fazendo academia de polícia: não queiram vir para a capital de imediato. Façam uma espiral evolutiva. Comecem no interior, por delegacias menos complexas, e vão angariando experiência. Então, foi o que eu fiz. Eu trabalhei em Canguçu, depois vim para Capão da Canoa. Capão? Capão da Canoa. Antes eu trabalhei ainda em Arroio do Sal. Capão da Canoa, enfrentei lá 4 organizações de planetas Atlântida, com toda a estrutura que requer, bastante pesado. Sim. Né? O evento, no sentido do aspecto policial de organização. O evento claro. é maravilhoso. Sim, sim. Maravilhoso. Mas o backstage do evento, né, os preparativos, a organização, especialmente em sede de segurança pública, ela é muito pesada. Requer muito dos policiais. Depois de Capão da Canoa, que também tinha o Garota Verão, que era outro evento que demandava muito da gente.
Depois eu fui para Caxias do Sul, fiquei mais 4 anos em Caxias do Sul. E aí, na ocasião, eu pensei comigo, pô, a criminalidade de Caxias é similar à de Porto Alegre, guardando essas proporções. E eu pensei comigo, agora está na hora de comprar um apartamento, né? Enfim, eu digo, eu não tenho parentes em Caxias, vou comprar um apartamento em Porto Alegre. E me fui para Porto Alegre, com a família. Chegando em Porto Alegre, eu iria trabalhar no DENARC, mas por que circunstâncias contingenciais, eu acabei caindo na homicídios. Na homicídios. E nesse período eu fui adjunto do delegado Juliano Ferreira, pelo período de 1 ano, com o qual eu aprendi demais, em 2007. E depois geri a delegacia de homicídios por mais 3 anos. E aí tive adjuntos de tamanha magnitude, e cito 2, dentre todos eles, que me marcaram demais. Que o primeiro é o delegado Rodrigo Bozeto, que Grande. hoje tem um curso aí, a mentoria da aprovação. Mentoria. É um guri Verdade. fantástico, fantástico. Uma pessoa boa de coração, uma boa índole e muito inteligente e estudioso. E tem um irmão meu, um cara que eu angarei, que eu não posso chamar de amigo. Esse cara eu chamo de irmão, que é o delegado Marco Antônio Duarte de Souza, que foi lá em 2008, 2009, meu adjunto na homicídios. E depois, quando eu fui delegado regional no Vale dos Sinos, ele foi comigo. E agora, quando eu assumi em 2018 a CORE como diretor do departamento, ele veio trabalhar comigo e ele é o diretor do GOI. Então, esse cara aí, ele dispensa comentários. O cara rodou o mundo todo fazendo cursos. Fez o curso do FBI, foi para El Salvador, foi para o Uruguai, para a África. É o nosso 02 aqui na CORE. É um cara que eu admiro demais, é meu irmão. Então, essas pessoas me ajudaram demais, né, Martinez? E fazendo, então, a saída espiral, eu trabalhei na homicídios. E da homicídios eu fui ser regional no Vale dos Sinos. E trabalhei lá no Vale dos Sinos por 1 ano. Aí o que acontece? Eu fazia parte do projeto do delegado Ranolfo, que era o chefe de polícia na época. E aqui eu vou cometer até uma inconfidência. Porque o Ranolfo tinha projetos para mim até para que eu galgasse a minha carreira. Né? Ele estava me apoiando demais. Sim. Só que qual foi o problema que aconteceu? Tu vai até achar engraçado isso, os ouvintes, espectadores. Cara, o meu aspecto operacional falou mais alto. Eu era delegado regional do Vale dos Sinos. Não precisava de mais nada, eu estava pronto para ser feliz. Só que a polícia resolveu comprar um helicóptero. E aí a polícia precisava de tripulantes para esse helicóptero. E aí abriu um concurso interno. Em 2010, eu rodei nesse concurso na natação. Aí fui aprender a nadar. E aí eu passei depois nesse concurso. Aí eu disse para o Ranolfo, que era o chefe de polícia, eu quero vir para o GOI. Olha lá a bandeira. Bonito, bonito. Que é a divisão operacional da CORE. Se eu quero vir para o GOI. E o Ranolfo, mas como? Temos projeto? Não, chefe, eu quero, é a minha paixão. E aí veio eu e os tripulantes do helicóptero para a CORE, para o GOI. E a aeronave ficou no DEIC. Foi para o DEIC. Aí ficou lá o delegado Francisco, com os pilotos e os mecânicos do DEIC. E os tripulantes, os caras que sentam lá no banco de trás, que fazem rapel, que fazem o tiro embarcado quando necessário, comigo no GOI. Bom, por questões administrativas, em dado momento, esses tripulantes migraram para o DEIC, mas eu não fui. Eu acabei ficando no GOI, e aí aqui do GOI nós montamos o grupo tático, que hoje é o GRI, são aqueles caras que usam a farda multicam, aquela farda camuflada. Sim. Nós criamos aqui com uma equipe originária, e depois chegaram, em 2012, mais policiais. Então, o parto, o nascimento do nosso grupo tático da CORE começou nesse período, em 2012. E
de 2012 para cá, eu permaneço na Core. Se transformou em Core, agora em departamento, em 2018. Fui convidado pela chefe Nadine para dirigir o departamento, que agora engloba o GOI, que é o Grupo Tático, cujo diretor é o delegado Marco, engloba o Grupo Aéreo, cujo diretor é o delegado Iglesias, que está lá com nossos helicópteros, tripulantes, pilotos e mecânicos, e engloba mais uma divisão de inteligência. E se me perguntar, tu quer sair daqui? Só morto. Então vai ser muito tempo ainda. Vai ser muito tempo ainda. Deus queira. Então, a nossa trajetória é essa aí. Essa parte, a gente, claro que percebe, o senhor é mais operacional, é tático, né? Não tanto administrativo. Não que o senhor não seja administrativo, mas essa parte de estar, de fato, né, organizar essas ações táticas é o seu veio, aquilo que lhe toca na polícia, né? Por isso que o senhor hoje está há bastante tempo aí nos grupos táticos. Essa migração sua para o grupo tático, como é que o senhor encarou isso, né? Olha, eu vou tentar mudar alguma coisa, vou colocar um aspecto mais pessoal. Cada um dos delegados que ocupam essa função conseguem colocar um toque pessoal, né, na direção quando exercem. Perfeito. Martinez, eu guardei na mente aqui a tua pergunta da migração da parte investigativa para a operacional. Tá? Mas eu preciso fazer um adendo. Eu tenho que mandar um beijo para minha namorada, cara, senão ela vai me matar. Claro! Ela está ouvindo a live lá em Santa Catarina, em Sombrio. Então, eu quero mandar um beijo para a Marina, minha namorada, dentista em Sombrio, lá em Santa Catarina, e mandar um beijo para minha família toda, para os meus filhos, claro, o Iago, a Gabi, os meus pais, o pessoal da Core. Depois eu me esqueço. Então, eu estou mandando um abraço para todo mundo nesse momento aí. Tá bom? Com certeza. Já íamos chegar nesse ponto. Então, a Marina Crass, que orgulho de você, meu amor, Bolívar Lantada. Tá muito obrigado por estar nos assistindo, né, estar dando audiência aí, e, com certeza, um abraço e obrigado pela sua atenção. O Cristiano Moiano. Parabéns, Mano Bolívar. Ó, opa, que legal. Um abraço obrigado, direto aí. Que legal. Muito obrigado mesmo. Então, voltando agora... Né? Não, mas peraí. Já que o senhor mandou um abraço para o seu amor, eu vou mandar para o meu, então. Opa! Né? Então aí, tá, vamos lá. Parabéns pela live. Um beijo, amor. Obrigado por estar nos assistindo. Que, além de sócia, né, na advocacia, é nosso amor aí. Então, eu agradeço por também estar nos assistindo. E agora, siga o baile. Sigamos em frente. Bom, assim, Martinez, então, né? Cara, eu vou te falar o seguinte, meu irmão. Hoje em dia, e o papo aqui contigo é reto, né? Eu tenho certeza que o teu público não quer pano preto, não quer que o pulo do gato seja guardado. O nosso intuito é esse. Eu sou uma pessoa muito franca, né? Se fosse para contar a historinha, eu não estava aqui. Sim. Hoje em dia, tu não pode ser somente operacional. Ou tu não pode ser somente delegado de gabinete. E tu não pode ser um agente somente operacional ou um agente somente de gabinete. Tu tem que saber fazer tudo, tu tem que ser polivalente, né? Então, o que aconteceu? Eu vim para o GOI. É claro que num período da minha vida eu me dediquei muito mais à parte operacional, em que pese a parte operacional, Martinez e amigos, ela exige muito estudo. Por exemplo, eu não tenho curso de sniper, de atirador de elite, ou curso de caçador, mas tem alguns integrantes da minha equipe que têm esse curso, e tem que ter. Cito o Félix, o nosso Eco 10. Requer muito estudo, requer cálculo matemático, requer estudo do vento, das condições meteorológicas, e tantos aspectos quantos necessários para que tu consiga cumprir a tua missão com perfeição. Sim. Porque uma coisa é, digamos assim, as tropas regulares, elas são essenciais para o trabalho da segurança pública. Mas quando se chama uma tropa especializada,
é como se tu fizesse um contrato com o Pitangui. O Pitangui, ele não tem um contrato de meio, ele tem um contrato de fim. Ele tem um contrato de fim, de resultado. Então, assim como nós nos especializamos, nós somos cobrados pelo resultado. Outra função que requer muito estudo, e essa eu fiz, a função de explosivismo. Eu fiquei 15 dias lá no Parque de Material Bélico da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, estudando para como lidar com explosivos, lidar e aplicar. Hoje nós temos o nosso explosivista na Core, o 04, Turra. O cara ficou 3 meses lá na Core do Rio de Janeiro, agora que confrontou, teve um confronto muito pesado com a comunidade de Jacarezinho, 25 pessoas, né? 25 bad guys mortos, vamos deixar bem claro, Sim. 25 delinquentes mortos e, infelizmente, um policial morto. E 2 ou 3 feridos. Né? Ou seja, Rio de Janeiro é zona de guerra, cenário de guerra. Mas voltando à questão, então, aqui eu não consigo, como o delegado Marco não consegue, os agentes não conseguem, e agora nós temos, inclusive, delegacias que fazem trabalhos específicos de proteção de autoridades. A gente faz trabalhos que envolvem investigações sensíveis da chefia. Agora nós estamos incorporando mais uma delegacia que vai investigar os crimes carcerários que envolvam quadrilhas no Estado. Então, é uma atividade que requer muito trabalho investigativo. Verdade. Então, se nós nos divorciarmos da doutrina, né, tem uma brincadeira que se faz a burro, burro, forte, forte, que é o operacional, mas não dá mais para ser assim. Não dá mais somente o pé na porta. Né? Nós precisamos de outros mecanismos. Para montar uma operação policial, vamos supor que hoje nós nos encontramos, tivemos uma operação de apoio ao GAECO de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Enquanto essa operação estava sendo feita aqui, que nós nos encontramos no Palácio da Polícia às 5 da manhã com o subchefe de polícia e mais uma centena de policiais, nós estamos montando o plano operacional há 3 dias pretéritos. A gente estuda o local, levanta o local e usa outros 300 estratagemas que eu não posso falar aqui, Claro. por questão de segurança da informação, Sim. para que a gente possa cumprir a missão com perfeição, ou mais próximo disso. Tanto é que a gente se esmera tanto no nosso trabalho, eu não estou dizendo que a gente melhora nem pior do que ninguém, apenas somos bastante dedicados, que a Core e GOI, nesses 10 anos, tem mais de 1.000 operações policiais. E, felizmente, a quantidade de resistência foi mínima. Mínima. Se é que tu me entendes. Uhum. Então, a gente faz todo um planejamento para salvaguardar a vida humana. Leia-se a vida dos policiais, leia-se a vida das testemunhas e da população em geral, e até também a vida do bad guy, do alvo, do delinquente. Sim. Então, assim, ó, tentando te responder, a gente nunca se divorcia da parte dogmática, mas o carro-chefe é o lado operacional, que tem como pano de fundo a parte dogmática, a parte da doutrina, a parte do estudo. E aproveitando o gancho, meu irmão, se me permite, posso fazer um pequeno merchandising aqui? Claro, próprio? à vontade. Meu querido amigo, eu acabei lá, por circunstâncias da vida, fazendo mestrado em Ciências Criminais lá na PUC. E eu escrevi, na época, com a supervisão do Auri, até quando eu fui para a Copa lá das Confederações, faltava 1 mês para entregar a minha dissertação, que é o valor probatório dos atos do inquérito policial. E o Auri era meu orientador, e o Auri não aceitava que eu mandasse a parte do conteúdo pela internet, pelo e-mail. Ele queria por escrito. Meu amigo Auri. E eu, Martinez, entreguei para ele o esboço da minha dissertação. Cara, faltava 15 dias para o prazo fatal na PUC. E eu fui trabalhar, fui fazer um curso lá, não sei se era com o FBI, lá em Brasília.
E no último dia, antes de viajar, eu passei no escritório do Auri. Eu digo, e aí, mestre? O senhor corrigiu a minha dissertação? Corrigi, está aqui, pode pegar. Cara, 3/4 da dissertação riscada. Faltando 15 dias e eu com um curso lá com os americanos. Moral da história. Eu dormi 1 ou 2 horas por noite, porque no outro dia era curso o dia todo, e na madrugada eu retificando a minha dissertação. O que aconteceu? Olha, então ela foi parida a forceps. O que aconteceu? Depois de 10 anos, Martinez e amigos, eu transmutei essa dissertação num livro. Eu fui contatado pela editora Dialética, eles se interessaram pelo material, e a gente, com a graça do bom Deus aí, espero que mais ou menos em 1 mês e pouco, 2, estamos lançando um livro aí, O Valor dos Atos do Inquérito Policial, com ênfase no crime de homicídio doloso. Toda ela atualizada de acordo com o pacote anticrime. Muito então, interessante. Estamos lançando esse material aí também. O valor probatório dos atos do inquérito policial. Exatamente. Isso? Exatamente. O valor probatório dos atos do inquérito policial na investigação do crime de homicídio doloso. Tranquilo. Excelente tema. Então, assim, delegado, quando houver o lançamento, o senhor sinta-se à vontade também, para a gente combina, para então falar especificamente do tema, porque é bem interessante, e também para o pessoal ficar ligado aí no lançamento, então vai ter 1 mês, enfim, pela editora Dialética. E, aliás, fazendo um parênteses, essa parte é interessante também. Por que o senhor optou por também ter uma carreira acadêmica? Eu já tinha especialização, né? O senhor optou, então, pelo mestrado. Essa vontade de lecionar também lhe atingia? Sim, eu acho que tem um pouco assim de um ingrediente familiar, genético até. O meu pai gosta muito da docência, já era instrutor do Banco do Brasil, e a gente traz isso aí também em muitas conversações familiares, né? Eu sempre tive essa paixão pela docência. Tanto é que a gente começou, eu comecei dando aula no Estado, na Academia de Polícia, comecei no Direito Penal em 2001, lá em Montenegro, na Academia Integrada. Sim. Né? E mesmo antes disso, quando advogado, eu era sempre convidado para dar palestras, falar sobre N temas. Então, isso é algo meio inato, é algo meio meu, que foi instigado pela família, pelo pai, pela mãe, pela família. E agora eu trago à baila uma coisa que me entristece muito. Assim como eu fui um cara que tinha uma certa vocação inata para a docência, o meu ambiente familiar ele me propiciou, me despertou, me instigou a crescer nessa área. E eu trago a música aqui, a música dos Racionais MCs, que eu gosto de escutar demais quando eu estou correndo. E tem uma música que fala da delinquência e diz que o menino gostaria de ver o seu pai. Me emociono até com isso, cara, desculpe. Não, mas gostaria de ver o seu pai fazendo Cooper no parque, tipo atleta. Gostaria de ter motocicleta. O menino gostaria de frequentar festas, de ter o seu dinheirinho para sair com a namorada. Mas o pai dele é um bêbado. A mãe é uma prostituta. E ninguém tem o orgulho nem respeito desse cara. Como é que esse cara vai ser alguma coisa na vida? Eu não tô fazendo o discurso da pobrecização. Eu detesto a vitimização. Uhum. Mas como é que uma pessoa cujos pais não têm orgulho dela, não têm respeito por ela, como é que esse indivíduo vai ser alguma coisa na vida? Então, eu sempre costumo dizer, felizmente, eu e tu, Martinez, e tantos outros que estão nos ouvindo, tivemos um grande privilégio de termos pais e mães que se orgulhavam de nós,
que a cada nota no colégio, meu filho, parabéns. Agora, se tu não tens isso, cara, e esses tempos, aí que eu fiz amizade com o Auri Lopes Júnior, em 2008, quando eu mandei um texto para Zero Hora, que eu disse como produzir delinquentes. O que dizia o texto? E até o Auri levou esse texto lá para a PUC. E ele perguntou quem é que escreveu esse texto. E os alunos diziam, foi um sociólogo, foi um filósofo. Ele não, foi um delegado de polícia. Que eu fui atender um local lá na Vila Dique para catar um cadáver que eu tive que atravessar para pegar esse cadáver, fazer o local de crime. Eu tive que atravessar por um rio preto de poluição e nós atravessamos sobre os sacos de lixo que faziam uma ponte. O lixo fez uma ponte. Sim. E lá naquele cenário eu vi crianças disputando comida no chão com um pato, com um ganso, com um porco. Certo? Aí eu voltei para casa e dias depois escrevi um texto fazendo hora. Eu disse como produzir delinquentes. Esse menino, essa menina que está lá, ele vai querer o tênis da marca. Ele vai querer o carro bom, ele vai querer a corrente de ouro, ele vai querer o relógio Rolex e não vai ter os meios para conseguir. Então esse cara vai ser empurrado para a criminalidade. Não justifica. Não justifica. Agora vai requerer para ele muito mais força de vontade, mas muito mais do que para mim e para ti e para muitos outros. Nós temos a força de vontade e o meio nos ajudou. Agora essa rapaziada aí pode até ter força de vontade, mas o meio não vai ajudar eles. Desculpe só fazer sabendo, mas concordo. É oportuno, porque quando fala da nossa história, que não caiu do céu as nossas conquistas, elas não caíram, a tua nem a minha, mas tem gente aí que é difícil. Não dá para esperar muita coisa das pessoas. E, claro, né, a gente trabalha na ponta do iceberg, nós somos aí os neutralizadores da criminalidade. Me permite mais uma colocação? Claro. Eu não acredito na prevenção geral positiva de convidar o indivíduo a se refidelizar ao pacto social. Eu não acredito na prevenção geral positiva, prevenção especial positiva, ressocialização. Eu não acredito. Hoje, como policial, no mundo de Nelson Rodrigues, eu só acredito numa coisa: prevenção especial negativa. O direito penal serve para neutralizar e para tirar de circulação indivíduos os quais não se adaptam mais no meio social. O direito penal, infelizmente, na atualidade, só serve para isso. Entrando nesse parênteses que o senhor abriu, como é que o senhor vê o exercício da segurança pública? Né? O senhor vê o exercício da segurança pública como um fato que envolve a sociedade e também o Estado, ou apenas o Estado, então, com seus meios ali, seja repressivos ou seja educativos, mas só o Estado? Ou é um conjunto, Estado e sociedade em conjunto para prover isso? É uma brilhante pergunta. Eu já te respondo com muita tranquilidade. Uma brilhante pergunta. Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Que é fácil, né? Trabalhar Sim. com aquele cenário. Hoje ainda a gente fez uma missão e vínhamos discutindo, conversando com os policiais na viatura. Especialmente sobre esse fato que aconteceu no Jacarezinho. O Rio de Janeiro planta maconha? Te pergunto. Tem plantação de maconha na cidade do Rio de Janeiro? Que a gente saiba, não, né? Não, né? Não tem, né? A maconha geralmente vem do Paraguai, né? Sim. Rio de Janeiro tem plantação de coca? Acho que não, né? Vem da Colômbia, da Bolívia, né? Então, o que está fomentando o narcotráfico no Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, o consumo. É muita gente consumindo droga. Porque assim, Martinez, amigos,
Se coletar a água de Copacabana, ou de Ipanema, ou de outros locais, e fizer uma análise química dessa água aí, tu vai achar elevados componentes de anfetaminas, de cocaína e de maconha e de outras drogas. Então, assim, ó, primeiro lugar, é óbvio que a população teria que fazer e repensar os seus valores. Porque hoje nós vivemos naquela cultura do prazer imediato. É bom ter prazer? É. Vou parafrasear o Auri. Tá? Isso aqui é uma live para gente adulta. É bom gozar? É ótimo. E o gozo envolve o gozo da alma, né? Não é só o gozo físico, é o gozo da alma. Mas o que a gente quer gozar? O que a gente quer usufruir? A gente quer ser feliz com prazeres materiais ou buscar outros valores? Só que a sociedade está vivendo num patamar muito rasteiro de valores. E nessa questão, ela flerta demais com a questão da drogadição. Por que tem traficante tanto no Rio de Janeiro? Porque tem consumo. E te digo mais, então. Então, já estou dizendo que é um problema da sociedade. Sim. Problema da sociedade. E te digo mais. É fácil estancar o tráfico no Rio de Janeiro? É. Só que, assim, existem segmentos que estão imbricados, de mãos dadas com o tráfico. E até no meio político. Estou dizendo uma coisa forte. Sim. Mas até no meio político. O tráfico elege vereadores, senadores, deputados, elege. Sim, inclusive no Brasil. Tu quer extirpar o narcotráfico no Rio de Janeiro? O presidente da República pode decretar os mecanismos constitucionais, não só a GLO, mas tem outros mecanismos, inclusive intervenção federal séria no Estado. E aí tu faz 2 perímetros, ô Martinez. Faz um perímetro maior, um anel maior, cercando a cidade, pelo período de 6 meses, 1 ano, através da defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica. Ninguém entra e ninguém sai sem fiscalização. Nos portos, aeroportos. Tá? Primeira medida. Faz um anel periférico, então, maior, com a defesa, e um anel periférico menor. Deixa as polícias atuarem. Então, primeiro, tu rompe a comunicação externa. E depois tu põe as polícias para trabalharem. Ah, não tem polícia suficiente. Chama a Força Nacional. Chama as polícias dos estados. Tu acaba com o narcotráfico no Rio de Janeiro em 1 ano. Mas para isso tem que ter vontade política. E outra coisa, vai morrer muita gente. Vai dar muito derramamento de sangue. Outra coisa, agora eu vou usar até uma fala que eu já tive com o delegado Marco, já que o papo é reto. Quer acabar com a criminalidade no Brasil? Vamos parar de flertar com as facções. Vamos parar de escolher a facção que está no presídio X ou Y. Entendeu? O que a gente faz, então? Simplesmente a gente começa a enfrentar as facções. Ah, eu sou da facção Y. Hoje não me interessa, velho, que facção que tu é. Quem manda é o Estado. Não quer? Quer romper com o Estado? Que nem o Emmanuel Kant fala? Quer se botar à margem do Estado? Né? Que nem diz o Jacobs, do direito penal do inimigo, te coloca e paga o preço. Ou então fica no Estado e te submete ao rei. Então é simples. Ah, vai dar derramamento de sangue? Vai. E muito. Sim. Mas depois a coisa pode apaziguar. A Colômbia, em locais lá tais, em Medellín, conseguiu apaziguar, inclusive com políticas de segurança pública e políticas públicas de segurança. Que nem fez o Rudolph Giuliani, né, da Broken Windows Theory, lá em Nova York. O que o Giuliani fez? Ele fez coibição dos pequenos delitos, até cuspir na calçada era ato que requeria repressão, e também ele instituiu políticas públicas de segurança. Quais sejam?
chama os adolescentes para jogar basquete nos finais de semana, recupera áreas degradadas, recupera praças, faz atividades sociais com as famílias nas escolas nos finais de semana, integra pai e mãe, busca o histórico familiar, fica de olho no aluno que está desviado. Cara, se nós fizermos uma força-tarefa social, política, econômica, policial, a gente vence a guerra. Mas tem que andar de mãos dadas. Sim. E o combate à criminalidade, que na verdade não é combate, né? É apenas ajustar os níveis criminais em patamares aceitáveis, que é a função da segurança pública. Ele é uma tarefa interdisciplinar. Não é multidisciplinar, que cada um faz e atua no seu nicho. Ele é interdisciplinar. Delegado com comandante da brigada. Chama, reúne uma vez por mês, e isso a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, para discutir os índices criminais da sua área. Sim. Isso a gente faz aqui. Tanto é que os níveis de homicídio no Rio Grande do Sul estão muito baixos, graças ao trabalho brilhante da delegada Nadine, do subchefe Fábio, da delegada P3, que é a diretora da Homicídios. Nós estamos conseguindo níveis muito bons. Agora, em nível nacional, a gente podia crescer muito mais. E me diga uma coisa, delegado. Há uma intercomunicação, há uma parceria com polícias de outros estados e também, por exemplo, Polícia Federal, em determinada operação, em determinada situação. Há essa boa relação, essa comunicação entre as polícias? Elas existem muito mais por causa de uma proatividade pessoal do que propriamente algo, digamos assim, institucional. Mas, por exemplo, eu ressalto aí a chefe Nadine, que ela tem uma cabeça muito boa nesse sentido, e o nosso próprio secretário de Segurança Pública, o delegado Ranolfo, né? Trago à baila o nosso chefe anterior, o chefe Emerson, que também tinha uma muito boa visão nesse sentido. Ou seja, montaram-se hoje em dia comitês colegiados. Os chefes de polícia se reúnem, agora não por causa da pandemia, né? Agora é mais online, mas se reuniam a cada vez por mês. Todos os chefes de polícia. Tem o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil do Brasil. E reúne-se para trocar experiência, planificar conceitos, estabelecer políticas públicas de segurança uniformes no Brasil. Eu trago o exemplo também, o meu exemplo, eu integro o CNCOP, que é o Comitê Nacional dos Coordenadores de Operações Policiais Especiais. Hoje, delegados e até alguns agentes integram esse comitê. Nós nos reunimos 2 vezes por ano. Em Brasília, no Ceará, no Rio de Janeiro, São Paulo, e até a gente ia reunir aqui em Porto Alegre agora, para planificar doutrina, para sedimentar conteúdos em comum e fazer uma doutrina única de operações policiais especiais no Brasil. Então, as forças policiais estão dialogando cada vez mais entre si, e não somente entre si, como entre as agências irmãs, co-irmãs, ou seja, PM, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e até a Defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica. A gente faz muitos cursos nas outras agências e recebe muitas pessoas de outras agências para fazerem cursos conosco. Isso é bastante interessante. E, delegado, o senhor teve a oportunidade de estar em algum outro país e ver como fazem lá, por exemplo, essas táticas de polícia especializada, ou mesmo um curso, né, como o senhor colocou ali rapidamente, de agentes do FBI, que o senhor estava falando ali antes,
se o senhor teve essa oportunidade, o que o senhor viu lá? Algo que pudesse ser praticado aqui ou a gente ainda está num outro nível, enfim, um pouco distante? Bom, em primeiro lugar, eu sempre estudei muito essa parte da doutrina estrangeira. Tanto é que até no nosso livro eu estabeleço um comparativo entre as polícias de Portugal, da Itália, da Alemanha, da França e do Brasil. Eu já falo sobre isso na nossa obra. Particularmente, eu tive a oportunidade, né, de viajar para algumas partes do mundo, mas não a trabalho. Mas eu fiz cursos internos aqui, com elementos integrantes das SWATs, né, de algumas unidades, de alguns estados norte-americanos. Eu fiz cursos pelo Senasp, pelo Ministério da Justiça, geridos por norte-americanos aqui no Brasil. Então, eu já tive essa oportunidade, sim, de fazer alguns cursos dados por estrangeiros em solo nacional. Eu só não fiz curso fora, mas sim, que valem bastante. Mas trago à tona, por exemplo, o delegado Marco, que eu já citei, que fez vários cursos fora. E a gente mesmo, nós somos formados aqui, nós temos o brevet de operadores táticos, que, na verdade, são operações policiais especiais, né? São as SWATs. Nós somos formados pelos GPIs da Polícia Federal. São os grupos táticos da Polícia Federal, que, por seu turno, a sede deles é em Brasília, é o COT de Brasília, que bebe na fonte muito das SWATs e das polícias especializadas da Europa. Então, a gente está sempre podendo beber nessa fonte. E a gente filtra esses conteúdos e leva para dentro da nossa academia de polícia depois. Claro, né? Eu, por exemplo, com os integrantes da CORE, a maioria de nós dá aula na academia de polícia. Só que o conteúdo que a gente passa lá, ele tem que ser um conteúdo bem mais chão de fábrica. Sim, mais enxuto. Mais enxuto, mais básico, porque lá o policial, pelo menos no curso de formação, ele ainda não sabe atirar. Ele não sabe o que é uma investigação. Então, primeiro ele vai aprender o beabá, e aí depois a academia de polícia também dá cursos mais avançados. Inclusive, o nosso próprio curso de operações especiais da CORE, ele é administrado, a parte administrativa é feita pela nossa academia de polícia e a parte operacional é nossa. Aquele curso que tu não come, não dorme, não toma água. Toma água. Toma água, tu não vai morrer. Mas é só por um período, viu? Não é nada proposital, é só por um período. Mas esse curso, por exemplo, que o senhor citou agora, quanto tempo ele dura? E ele é voltado para quem? Todo policial que tem interesse ou é como se fosse um concurso interno dentro da polícia? Boa pergunta, Martins. A gente costuma dizer, tá? E eu vou respeitar muito o meu entrevistador, por óbvio, a gente costuma dizer, quando a galera na academia de polícia pergunta como é que é o curso de operações especiais? Você diz, olha, cara, quer saber? Dá a carcaça. Dá a carcassinha que tu vai saber como é que é. Mas brincadeiras à parte, ele é um curso bastante pesado, que requer, acima de tudo, condicionamento físico, mas condicionamento mental. Condicionamento mental. Hoje, nós planificamos esse curso, as polícias táticas do Brasil, das polícias civis, têm uma carga horária mínima desse curso. Então, no mínimo, eu posso dizer que ele está durando 1 mês e meio, 2 meses, né, com presença integral. E nós temos um período nesse curso aí, que a gente chama de semana zero, né, que é o tal do balança roseira, né? Que a gente vê quem tem condições de ficar e quem não tem. Sim. Aí depois de um certo tempo, começa a parte técnica do curso. Ele é um curso bem legal. Bem legal. Essa dedicação integral... Essa dedicação integral, então, por exemplo, quando a gente se submete, né, essa dedicação, ele se desloca lá da sua delegacia de origem, né, onde ele está trabalhando,
para focar-se apenas no curso? Exatamente. E digo mais, né, Martinez? Se o cara, vou até falar assim, muito papo reto, se o cara está mal em casa, está com problema com o filho, com a mulher, se ele está com dívidas na rua aí, ele não vai passar no curso. Porque a cabeça dele não vai estar no curso. Então ele tem que entregar o corpo e a alma dele para nós, o corpo e a alma, e combinar com a esposa. Ou se for uma mulher, tem mulheres que fazem, é mais raro, mas tem. Fala com o marido, com o namorado, e diz assim, olha, eu vou estar lá dentro, então, por um período, segura as pontas aí, aguenta a família, os filhos, que eu vou estar em tempo integral. Tanto é que a gente recolhe os celulares, né, dos alunos, deixa o celular lá guardadinho, para quando ele voltar para a vida, ele recebe o celular de novo. Imagina. Mas me diga uma coisa, talvez até um pouco polêmico, mas para que o pessoal consiga compreender. Tem alguma coisa de realidade ou se aproxima um pouco daquilo que foi expressado lá no Tropa de Elite ou não? Tem sim. Tem alguns pontos ali. Claro que toda uma obra televisiva, toda uma obra cinematográfica, ela tem um cunho de ficção para prender o espectador, né? Mas tem muitos pontos interessantes ali. Tanto é né? Tanto é que a primeira edição, eu acho que foi mais ou menos isso, né, Martinez? Deu uma trancada, delegado. Você pode repetir? Tá. Uma trancada. O que me inspirou a vir para o GOI foi o filme Tropa de Elite. 2007, acho, né? 2007. Foi exatamente naquele período ali. Eu gostei muito, né, do que eu vi ali, claro, né, que a gente tem coisas ali que a gente não faz. Sim. Né, realmente a gente não faz. Tem um grau de respeitabilidade em nível de direitos humanos, né? Sim. Mas tem muita coisa ali que se assemelha bem à realidade. É um ótimo filme. E olha, sempre quando eu posso, eu assisto. Né? Sempre quando eu posso, eu assisto. Filme muito bom. E qual foi o lugar mais distante que o senhor, nesse grupamento tático, o senhor pôde atuar aqui no Rio Grande do Sul, uma situação assim que tenham chamado, olha, precisa do chamado do grupamento tático, a gente precisa de vocês, e que se distanciou assim da região metropolitana ali. Houve alguma situação? Várias. São quase 10 anos de história, né, Martinez? Sim. Então a gente tem sido chamado muito para debelar crises, com o apoio, inclusive, do GAES, do grupo tático da SUSEP. A gente respeita muito as especialidades, mas nós já fomos fazer intervenções, né, em segmentos penais, né, com o GAES à frente. Fomos em Alegrete, em Uruguaiana. A gente vai de norte a sul. O estado a gente cruza todo ele, volta e meia, não só para operar, como para dar instrução também, para dar cursos, né? Mas a gente operou em N situações. E o que é pior agora, a gente está atuando, o que é pior não, né? Mas realmente, como diz o falecido Paulo Santana, preteou o olho da gateada, a gente está atuando agora em apoio a policiais ameaçados. Então, a gente tem ido para o interior do estado restabelecer a lei e a ordem nessas localidades. Porque, às vezes, tem delegacia lá no interior, não vou citar a cidade, que tem um policial, tem 2. Verdade. E a criminalidade organizada está migrando para esses locais. E chegam lá, eles notam que a polícia de lá não tem uma estrutura tão forte como tem na capital, e começa a ameaçar o policial, dizendo, eu sei que o teu filho vai no colégio tal, eu sei que a tua esposa e o teu marido frequentam a igreja tal. As pessoas chegam, algumas delas, bastante fragilizadas aqui na Core. E aí nós temos todo um atendimento, juntamente com o gabinete de inteligência,
da chefia de polícia, a gente acolhe esses policiais. A gente restabelece a autoestima desses policiais. E a gente faz todo o acompanhamento investigativo e operacional. Aí, em dado momento, a CORE toda baixa nessa cidade e a gente restabelece a lei e a ordem nessa cidade. Até agora, as ações que a gente já fez, que eu não vou dizer por questão sigilosa, Sim. as cidades que a gente já fez, as ameaças cessaram. As ameaças cessaram. Então, nós temos ido, Martinez, repetindo, né, de norte a sul, de leste a oeste do Rio Grande do Sul, atuando especialmente nessas ações. E o senhor comentou lá, antes a respeito daquele fato lá que o senhor foi buscar um corpo, né? Enfim, atravessando, e isso que até lhe motivou aquele artigo lá na Zero Hora. Tem algum outro fato ou outros fatos que lhe marcaram, claro, detalhes, né? A gente não vai poder entrar tanto, mas que o senhor pudesse nos expor aqui e que, de fato, tenha caído a ficha, olha, essa é, né, uma situação muito delicada, ou mesmo quando, por exemplo, há uma atuação, né, do grupo tático e depois a pessoa que acaba sendo salva, sendo resgatada, só agradece ao senhor, à sua equipe. Fatos dessa natureza que o senhor tenha passado, que o senhor pudesse expor para nós. Mais uma excelente pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu trago à tona assim, ó, eu tive situações. Em primeiro lugar, eu não gosto de trabalhar em crimes que envolvam vulneráveis como vítimas. Porque isso mexe muito com o meu aspecto. Ainda hoje, me revolta muito um crime contra uma criança, por exemplo. Sim. Eu não consigo. Tanto é que eu estou num grupo especializado aqui, que geralmente lida com infratores adultos. Eu não tenho... a minha psique não é compatível com um crime contra uma criança. Então, começamos por aí. Ou contra o idoso, uma pessoa fragilizada. Isso me dói demais. Eu não consigo. Sabe? Eu dou apoio, mas investigar, assim, eu realmente não tenho estômago para isso. Sim. Eu sempre fugi desses trabalhos, né? Eu me lembro em Caxias, né? Eu me lembro em Caxias, uma vez mataram 2 jovens em Caxias. Os jovens ficaram numa vala, foram mortos pelo crime organizado. Aliás, era por traficantes, homicidas de Caxias, que pegaram 2 guris no interior, gostaram do rodado do carro dos guris, era um golzinho, e mataram os guris só para pegar o rodado dos carros. Latrocínio. Quando a gente prendeu os caras, a gente debelou a quadrilha, a família veio lá, a família pobre, e fizeram uma homenagem para a gente, levaram lá salame, queijo, levaram uma garrafinha de vinho artesanal. Só a gente não tem condições financeiras de ajudar, a gente nem ia aceitar, né? A gente nem ia aceitar nada financeiramente. Sim. Porque não pode, porque é contra os nossos princípios. Claro. É contra a questão de honra. Mas foi um presente, um agrado. Digo, não, se é de coração, eu vou aceitar. Aí foram lá e levaram uma cesta de queijo, salame. Pessoa do interior. Me comoveu demais. Sabe? E toda vez que a gente consegue... outra coisa que já aconteceu, terceiro fato que já aconteceu, e eu gosto muito de tocar nessa tecla, e eu também prego isso na academia de polícia. Trata o bad guy, trata o vagabundo com firmeza, mas com respeito. Não achincalha o cara. Não achincalha. Não esculacha. E eu já tive N oportunidades de prender, e prender bem, e prender com energia, com ingresso na casa com energia, com vigor, com rapidez, e chegar
tempos depois, e aí na rua, caminhando, aqui na Rua da Praia, em algum lugar, o delinquente, ô, seu Bolívar. O senhor me prendeu naquela vez lá, mas o senhor foi na Diome comigo, eles falam. O senhor foi na Diome comigo. Eu gostei. E aconteceu uma vez em Caxias do Sul, que eu acredito muito pouco na ressocialização. Uhum. Muito pouco. Porque o sistema penal não propicia isso. Deveria, mas não propicia. Que eu cheguei, estava na delegacia, e teve um cara que pediu para falar comigo. E era um cara que eu já tinha aprendido. Aí foi engraçado, cara. Óbvio que eu botei a pistola na cintura, o cara entrou, posso sentar? Pode. Doutor, aquela que o senhor fez, eu não devia. Aliás, eles nunca devem, né, Martinez? Aquela que o senhor me prendeu, eu não devia. Mas eu tinha feito outras, inúmeras, que eu fiz e não foi descoberto. Então, hoje eu me converti, eu virei evangélico, e o senhor me ajudou. O senhor me ajudou. Naquela vez que o senhor me repreendeu, o senhor me ajudou. Então, eu não quero mais seguir nesse caminho. Eu digo, que bom, cara, Deus te ilumine, que tu siga o teu caminho. Então, são histórias que a gente já passou, né? E eu, assim, particularmente, Martinez e amigos, eu acredito no ser humano. Tem até amigos próximos meus que falam, né? Vou preservar a fonte. O ser humano não deu certo. Cai o cometa que o ser humano não deu certo. E eu tenho uma vertente de estudos aí, né, espirituais, que eu acredito que isso aqui é uma escola. É um aprendizado. Né? Ninguém é melhor do que ninguém. Se a gente fosse bom, o top, o pica das galáxias, a gente não estava aqui. A gente não estava. A gente estava em um outro local mais elevado. Verdade. A gente está aqui para aprender em conjunto. Né? Para nós evoluirmos e para aceitar o erro do outro. Tem uma música do Barão Vermelho que ele fala, né? Para aqueles que erram feio e bastante, você precisa ser tolerante. Só que é claro, né? Tolerante, mas não conivente. Então, aqui nós na Core, tem que prender? Prende. Tem que prender com vigor? Vamos com vigor. Tem que tirar de circulação, neutralizar bad guys que ameaçam policiais? Sim. Mas a gente nunca vai passar por cima das nossas convicções. A gente nunca vai se violentar numa operação policial. Ou seja, a gente sempre tem certeza que aquilo que a gente está fazendo, nas condições do nosso mundo atual, é o que de melhor a gente pode fazer para a nossa sociedade, para nós mesmos como seres humanos e até para aquele cara. Até para o cara que nós estamos prendendo. Porque o cara, ele não tem mais limites. Aquele cara que caiu hoje nas nossas mãos, ele não tem mais limites. Porque ele já sobrepujou, seja por que motivo. A família, ele já ignorou a escola, que também não fez por ele, enfim. E aí ou ele não fez pela escola, e chegou num ponto, então, que só sobrou a repressão. Por isso que a gente faz de consciência bem tranquila, né? Repito, um cara muito próximo a mim fala, eu cumpro a minha missão lá, e se tiver que sair para jantar, depois eu saio com tranquilidade. Eu também penso assim. Como é que eu vou, final de semana, olhar no olho da minha namorada? Como é que eu vou dar um beijo no meu filho, na minha filha? Como é que eu vou abraçar meus pais? Claro, levando-se em conta as questões da pandemia, né? Sim. Todo mundo já tomou vacina. Mas como é que eu vou amar os meus familiares sendo um grande canalha aí na rua? Eu não consigo. Verdade. Verdade. Espetacular. Temos ali outros recados ali. O Bruno Ribas. Ribas deixou ali algumas figurinhas ali. Ele botou, obrigado, Bruno, por estar nos assistindo. Ele botou 3 socos ali, que é o símbolo nosso, da força, e botou 3 escorpiões ali, que é... Verdade. Que é o só está com o olho melhor que o meu. O escorpião ali, ó.
Bruno, muito obrigado por estar nos assistindo. Grande Bruno Ribas, nosso sinófilo. Ele lida com o nosso cachorrinho, com a nossa cadela, a Bullet, que está sendo treinada para operar aí, né, em questões envolvendo nosso trabalho também. Grande Bruno. E a Marina mandou novamente, parabéns pela live, grande carreira, delegado Bolívar. Essa menina aí, ela é suspeita, né? Acho que é um pouco suspeito esse recado, mas tudo bem, a gente deixa passar. Obrigado, Marina, mais uma vez. Obrigado, amor. Beijo. Assistindo. Obrigado. Obrigado. Para a gente encaminhar o fim, olha só, a gente está 1h20 conversando e teria inúmeros outros assuntos para tratar. Tá? Mas eu queria que o senhor pudesse deixar um recado, não só para os estudantes, aqueles do direito, que já cursam direito e talvez tenham interesse na carreira policial, para aqueles que ainda não entraram no direito, mas estão tendentes a escolher, e também para as pessoas, de modo geral, que valorizam a carreira policial, valorizam o trabalho, né, dos policiais, em especial, aí, como no seu caso, dos grupamentos táticos. O que o senhor poderia falar para todas essas pessoas? Bom, Martinez, todas as carreiras são dignas. Todas as carreiras são dignas. Eu amei a advocacia, ainda talvez até volte para a advocacia. Gosto muito, acho muito digno. Sempre disse na advocacia que não importa se o cara matou a mãe, não interessa. Todos têm direito à defesa. Ponto. Cláusula pétrea da Constituição Federal. Certo? Admiro demais o Ministério Público. Eu mesmo tentei ser promotor no começo e não consegui. Admiro muito o Ministério Público. Tenho muito respeito pelos juízes. É uma profissão que deve provocar muitos dramas de consciência. O ato de decidir, o ato de julgar. E tantas outras carreiras aí. Agora, eu entendo que se tem uma carreira que tu consegue fazer uma justiça bastante imediata e bastante pragmática, é a polícia. Porque a polícia, ela, tanto quanto a advocacia, a polícia, tu transmuta o fato do mundo para o universo jurídico. Faz o fato do mundo entrar no universo jurídico através do inquérito policial. E que nem diz o Aurí Lopes Júnior, ele prefaciou meu livro. Ele diz o seguinte: um inquérito policial bem feito, ele enaltece o inquérito. Ele diz que o inquérito policial bem feito, ele tem um poder de contrição da vida de uma pessoa, da liberdade, absurdo. Absurdo. Né? Tu fazendo um inquérito policial bem feito, tu tens um poderio enorme sobre a vida, sobre a locomoção, sobre a liberdade, sobre os valores, sobre os bens materiais da vida de uma pessoa. Né? É uma pena, por exemplo, que a Lava Jato suprimiu instâncias. Suprimiu instâncias. Porque se o devido processo legal, né, a legalidade absoluta tivesse sido mantida naquele caso, ninguém sairia impune. Talvez tu tenha que ter um pouco mais de calma, né? Não tenha tanta pressa na investigação. Nós trabalhamos aqui, só aproveitando o gancho, e tu tem que ir rápido para o local de crime. Tu tem que ir queimando pneu para a cena do crime, porque lá está tudo. As provas materiais e as provas subjetivas. Agora, tem investigação que tu tem que tirar o pé. Tu não pode apressar e suprimir direitos, porque depois vem uma ação anulatória e faz uma torrente e anula todo o trabalho constituído. Então, eu sou muito fã do trabalho investigativo e do trabalho operacional, porque, na verdade, o trabalho operacional é um apêndice do trabalho investigativo. O inquérito policial é toda uma marcha processual que, quando pintarem as cautelares, com medidas invasivas aos domicílios, invasivas legalmente,
Sim. aos domicílios, com medidas constritivas da liberdade das pessoas, tu precisa de grupos especializados para cumprir, repetindo aquilo que eu falei, de modo a preservar a vida da vítima, da sociedade e até do próprio delinquente. Nosso grupo, por exemplo, trabalha muito com instrumentos não letais. Muito. E teve N situações de indivíduos que recalcitraram que a gente usou técnicas não letais e salvou a vida do indivíduo, do bad guy. Então, eu sou um apaixonado pela polícia. Porém, a polícia requer investimento, a polícia requer estudo, a polícia requer qualificação, a polícia requer homens de bem, homens e mulheres de bem, certo? Se a gente colocar essas valências na polícia, a polícia vai ser um órgão cada vez mais respeitado, se divorciando bastante daquele passado nefasto e ditatorial que colocou uma pecha sobre as polícias. Então, cada vez que a polícia evoluir, estudar, tiver investimento, tiver respeitabilidade, tiver a inamovibilidade do delegado, o chefe de polícia poder ser eleito por lista tríplice, certo? Tiver a vitaliciedade, esses valores que a magistratura tem, que o Ministério Público tem, nós teremos uma polícia cada vez mais forte. Eu não quero Estado policialesco. Eu quero poder trabalhar com tranquilidade. É isso que eu quero. Mas, assim, se 10 vezes eu nascesse, 10 vezes eu seria policial civil. Excelente. Delegado, eu tenho a lhe agradecer por todo esse tempo que nós estivemos conversando. Com certeza, as pessoas vão se beneficiar e muito dessa conversa que tivemos, dessa aula que o senhor deu sobre a atuação policial, sobre a atuação da polícia especializada, que é para as pessoas que não são ligadas, às vezes, ao direito, e mesmo a gente que, às vezes, que é ligado ao direito, não consegue compreender essa lógica operacional que, como o senhor disse, tem todo um estudo por trás, não é do nada, ninguém tira simplesmente da cabeça, não. É feito de maneira adequada, com estudo, profissionais sérios, para que a polícia não só possa ser enérgica, como o senhor disse, mas também ela possa proteger a todos do modo geral, né? Como o senhor mesmo referiu, inclusive aquela pessoa que eventualmente cometer algum delito, para que então ela responda devidamente no processo lá e siga a regra do jogo, né? Como o professor fala, não só o professor Auri, mas o professor Alexandre Moraes da Rosa. Então, siga as regras do jogo. Obrigado, então, lhe agradeço assim, muito pela sua participação. E não esquecendo, para todos que nos assistiram também, agradecer, que essa nossa live estará disponível no YouTube e também em formato podcast nos canais de áudio e música, como o Spotify. Delegado, o senhor gostaria de fazer uma mensagem final? Eu vou te pedir 2 cocitas depois, vou te pedir no ar aí, que tu me marque, porque eu sou muito neófito nessa questão de informática, de cibernética, porque eu já sou velho, né? Então eu vou te pedir que tu me marque todos esses caminhos aí, para que eu recomende depois o nosso pessoal no Instagram, né? Na Core, na Polícia Civil, para que então assistam depois, que não pôde assistir hoje, em podcast, enfim, nos outros formatos. E, Martinez, quero te agradecer demais, cara. Tu é uma pessoa... Eu chamo de cara porque tu é meu amigo, né? Tu me chamou de senhor aí. E, pô, tudo bem, não vou cortar, né? Pô, me chamou de senhor, sabe porque eu sou velho, né? Mas, meu irmão, fico muito feliz pela tua evolução, né? Por um menino aí que eu vi há pouco saindo do banco acadêmico e, como eu te disse, já é um expoente aí no direito, uma pessoa respeitada, uma pessoa educada e, pô, fizeste uma entrevista aí brilhante, digna de um jornalista mesmo, né? Tem essa visão também aí. Tá, meu irmão? Muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo. Um abraço aí a todo o teu público e seguimos à disposição aí para o que for necessário dentro da Polícia Civil, né? E, como tu disseste muito bem, procurando, acima de tudo, servir, proteger a sociedade.
Então, um abraço também a todos os policiais aí que seguem essa carreira tão digna. Há pouco, né, comemorou-se aí também o Dia da Polícia Civil, né, no estado do Rio Grande do Sul. Então, um abraço a todos e nos sigam nas redes sociais, em especial lá no Instagram, @DescomplicaDireitoSerão. A todos, um forte abraço e até mais. Até mais. Abraço. Tchau.